amados, assim conosco. Fique um pouquinho em pé, já vamos lá buscando lá o versículo de Gálatas 3. Primeiramente, boa noite, né? Paz seja convosco, os irmãos. Boa noite, irmão que está nos assistindo lá na sua casa, no conforto do seu lar. Pegue também a sua palavra de Deus, né? Não a sua palavra, a palavra de Deus. E venha estar conosco, acompanhando. Então, Gálatas 3, nós vamos ler apenas o versículo 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebemos a promessa do Espírito mediante a fé. Amém, meus amados? Glória a Deus, pode se assentar. É uma alegria estar na casa de Deus. E agora eles também estão começando, né? E, como eu falei, é uma alegria e uma responsabilidade enorme toda vez que nós trazemos a palavra de Deus. E muito mais numa noite como essa, né? Uma noite que nós ouvimos tantos cânticos, né? Falando sobre a ressurreição de Cristo. O que Ele fez por nós. E espero que nessa noite eu consiga trazer um pouco daquilo que o Senhor veio trazendo durante essas 3, 4 semanas comigo. E que seja muito abençoado para vocês. Amém, meus queridos? Então, a palavra de Deus, ali que nós lemos, ela foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, que outrora se chamava Saulo. Saulo era um conhecedor da lei de Deus. Ele lia e estudava. E com tudo o que tinha acontecido naquele tempo, ele se tornou um perseguidor dos cristãos. Todo aquele que confessasse que era cristão, ele tinha autoridade para prender e também para matar. Mas por um encontro que ele teve com Jesus, Jesus já ressurreto, algo mudou naquele homem. Porque de perseguidor, ele passou a propagar o evangelho de Jesus. E ele propagou aos gentios. O que é gentil? Gentil é todo aquele que não era judeu. Creio que eu e muitos de vocês, ou se não todos. Então, se Jesus pôde fazer isso com Paulo, que era Saulo, e se tornou Paulo, quem dirá conosco? Vocês acham que ele pode fazer? Muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Assim como eu, transformar a água em vinho. E ele nos fez a Saulo a virar Paulo e propagar o evangelho de Cristo. E Paulo, nessa carta que nós vamos ler, ele está um pouco indignado com o povo de Gálatas, porque algumas coisas estavam acontecendo lá. Mas, deixa um pouquinho, eu queria voltar e falar um pouquinho do versículo que nós lemos. Vamos dar um pano de fundo para nós entendermos hoje. Hoje é a Páscoa. Hoje nós precisamos entender o plano de Deus para a minha, para a tua vida e para de todo aquele, até que Ele venha.
Nós vimos ali, que quando nós lemos ali em Gálatas 3, do 13 ao 14, falamos de maldição. Que maldição Paulo estava falando? Eu vou ler aqui para ficar mais fácil. No princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para servi-lo, mas pela sua desobediência, perdeu por completo a validade espiritual, ficando morto em pecados e sujeito ao poder de Satanás, que com a queda de Adão, toda a raça humana foi destituída da glória de Deus, ficando sujeito ao salário da morte, que é o pecado. Do que eu estou falando? Estou falando do pecado de Adão. Que pecado é esse? O pecado da desobediência. Por causa desse pecado, nós fomos destituídos da presença de Deus. Mas todos, sim, todos, nós somos originados de Adão. Quer ver? Lá em Romanos 5,12 fala, portanto, Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a maldição que fala lá em Gálatas é essa. Jesus foi pendurado no madeiro para nos livrarmos dessa maldição. A maldição é essa que estava sobre nós. Quando o homem pecou pela desobediência, quando Adão pecou pela desobediência, nós fomos destituídos. E como ele é o nosso seria da onde que a gente vem, nós viemos do homem, de Adão, todos que estiveram depois dele estavam debaixo desse pecado, debaixo dessa maldição. Mas é interessante que Deus tinha um plano para nós, um plano de salvação. Esse plano não se constituiu ao longo do tempo. Lá mesmo no Jardim do Éden, Deus já começou a instituir esse plano. O plano de redenção que Deus fez foi Jesus Cristo se tomou o substituto do pecado, do pecador perante Deus, morrendo como sacrifício pelo pecado de toda a humanidade, pagando com seu precioso sangue, foi o que nós cantamos aqui, declarando o perdão de todos aqueles que nele haveriam de crer. Se um homem, lá Deuteronômio 21, 22 e o 23, agora nós falamos o que aconteceu, que isso era uma lei, que todo aquele homem que matasse, ele seria pendurado no madeiro. Então lá, Deuteronômio 21, 22 e 23. Se um homem culpado de crime que mereça a morte, for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor Deus lhe deu da herança. Então era uma lei, já estava estipulado que se algum homem viesse a matar o outro, e ele seria condenado à morte. Meu entendimento, eu achava que a morte de cruz era alguma coisa que foi instituída por Roma. E nós vemos que não, já estava lá na lei. Porque ali nós vemos, Deuteronômio 21, estava na lei. Todo homem que porventura viesse a matar um outro seria pendurado. Mas pela graça do Senhor Jesus, lá em Isaías 53, 5, ele já fala uma outra coisa. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Nós também cantamos aqui. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Esse é o plano de redenção de Deus para nós. Ele está atrelado a Jesus. Deus aponta para Jesus desde Gênesis. Lá em Gênesis 3,15, porém a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. De quem? De Eva. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Desde Gênesis, antes deles sair, antes de Deus mandar eles para fora do jardim,
ele já fala que o descendente da mulher haveria de vir um descendente daquela mulher que livraria-nos dessa maldição. Ali Deus já institui. E inúmeras vezes nós vemos Deus falando com o povo. Mas o povo, infelizmente, sempre desobedecendo. Tanto que depois que nós vemos ali que ele falou com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus mostrou a eles vários feitos, várias coisas, mas infelizmente o povo se afastou. Quando eles chegaram próximo do Egito, eles se contaminaram com as coisas do Egito e se afastaram novamente de Deus. Por 400 anos eles ficaram afastados de Deus. Mas pela oração de alguns ali naquele meio, Deus voltou a olhar para eles. E quando Deus volta a olhar para eles, levanta Moisés, do povo judeu. Levanta Moisés, faz ele ser cuidado pelos egípcios, é cuidado, é instruído, e esse homem é levantado a tirar aquele povo do Egito. E hoje é a Páscoa, e temos a nossa Páscoa e a Páscoa dos judeus. E nós lemos aqui, pelo pastor Alone, ainda na nossa Santa Ceia, um versículo que falava exatamente sobre essa saída do Egito. Lembram que ele falou que era para que as pessoas ficassem já cingidas, né, com as roupas preparadas para que eles saíssem de lá? Isso está lá em Êxodo 12, 21, 22. Ele lê um pouquinho mais para frente. Então, quando já tinha havido as pragas, a última praga estava por vir. Então Moisés fala ao povo, convocou todas as autoridades de Israel, e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Aqui se declarava o Passé, a Páscoa judaica, que significa a festa da liberação, da libertação. Eles foram libertos, o povo. O que eu quero trazer para vocês com isso? Ali Deus já mostra ao homem que através do sangue de um cordeiro, eles seriam, naquele momento eles estavam salvos do quê? Salvo da última praga, que era onde todo primogênito de uma família seria morto. E é interessante que alguns dos egípcios vieram até eles, só que eles tiveram que passar por algumas situações. Eles tiveram que ter um tempo já vivendo ali com eles. Eles não simplesmente podiam dizer: ah, nós somos judeu. Não, eles precisavam passar, ou nós somos de Israel. Eles precisavam passar por algum tempo ali com eles. E depois daquilo ali, então, que eles passaram, o anjo da morte veio sobre os egípcios, e foi ali que foi tirado os primogênitos. Houve um derramar ali de Deus, e o anjo da morte veio e ceifou todos os primogênitos, mas foram poupados. Então ali o que Deus já está mostrando? Que pelo sangue do Cordeiro famílias iam ser salvas, vidas iam ser salvas. Deus vem mostrando para o homem, passo a passo, tempo a tempo para nós. Números 21, 8 e 9. Capítulo 21 de Números, no versículo 8 e 9. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido ou olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por a serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Em mais um momento, o povo começa novamente a murmurar. O povinho difícil, né? Nós somos, né?
O povo começou a sentir falta das coisas do Egito. E começa a murmurar. E aparecem serpentes no deserto. E essas serpentes começam a mordê-los e muitos estavam morrendo. Por quê? Pela desobediência. Moisés vai, ora ao Senhor e Deus fala para que ele fizesse uma serpente de bronze e pendurasse em uma haste ou um madeiro. Todo aquele que olhar para aquela serpente, mesmo que mordido, viveria. Deus mostrando para o homem que haveria de vir alguém que nos libertaria. Instruindo o homem, instruindo aos judeus e a nós, que viria para nos salvar, para redimir-nos daquele pecado de Adão. Estão me compreendendo? Estão me entendendo o plano de Deus? Esse plano de Deus, ele se concretizou com a vida de Cristo. Agora vamos ver que esse povo de Gálatas, que a gente estava lendo lá no começo, ele começa a ficar redio de novo. Eles já tinham sido instruídos, eles tinham visto a morte de Cristo. Agora nós passamos bastante tempo. Estamos lá falando com o povo de Gálatas. Paulo já tinha passado por lá, já tinha instruído eles, mas agora Paulo volta e vê que esse povo está fazendo algumas coisas erradas novamente. Vamos ler lá o capítulo 1 e 5 de Gálatas. Paulo fala assim: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora ser aperfeiçoados pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas, se é que foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra? Gálatas 3, 1 e 5. O apóstolo Paulo, podemos se dizer que ele estava com o sangue afinado, não estava? Olha, aquele que deu risada, eu já vou falar, então, fala com o pastor depois. Não, mas é isso mesmo, é só uma brincadeirinha, meus irmãos. O sangue de Paulo estava fino mesmo. No começo dessa carta ele vê essas pessoas que foram instruídas, que viram, agora já começam a querer colocar outras coisas para a salvação. Tudo o que eu estou falando é sobre a salvação. E agora nós vamos falar da lei. O apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, estava decepcionado com os Gálatas, que já tinham sido evangelizados, mas estavam seguindo falsos mestres, que tentavam combinar a mensagem da salvação em Cristo com a lei mosaica, de Deuteronômio 4:2, e os cristãos imaturos acreditavam nessa história. O que eles estavam querendo fazer? Eles já tinham aceitado Jesus, e eram pessoas que tinham mestres que estavam naquela época lá, que foram convertidos. Eles tinham há pouco tempo sido convertidos. E começavam a querer introduzir essas leis mosaicas ao povo que já tinha aceitado Jesus. E Paulo fica muito bravo com isso. E faz as perguntas que nós fizemos ali, do versículo 1 ao 5. Vocês receberam pelo Espírito ou pela lei? Paulo estava indignado. Até um pouco antes nós lemos, Paulo chega na sinagoga a repreender, de certa forma, Pedro. Porque Pedro era judeu. E Pedro estava junto com os circuncisos, com aquelas pessoas que tinham circuncidadas. E ele se afastava dos gentios.
Daí Paulo chega, esse Paulo que nós vimos lá, que perseguia os cristãos, que Deus fez uma transformação nele e fala, ô Pedrão, o que você está fazendo aí? Não é bem assim não, nós aprendemos outra coisa, nós aprendemos um outro evangelho. Então se vejam, muitas vezes nós podemos estar dentro da casa de Deus e eles estavam sendo instruídos de forma errada, querendo colocar essas leis mosaicas dentro da igreja, dentro das coisas de Deus. Nós fomos salvos por crer em Jesus Cristo e não pela lei. Nós vamos ver à frente que a lei não tem esse poder. A lei, ela está lá em Deuteronômio 4 em diante ali, nós vamos ver que temos algumas instituições, vai instituir a lei. Paulo comentou que a justificação através das obras, a lei, é diametralmente oposta à justiça pela graça, mediante a fé. Quer dizer, uma coisa é a graça, outra coisa é a lei. Elas são em direções opostas em relação à nossa salvação. Ele também ressaltou que a fé acrescida de obras resulta basicamente em obras. Se nós temos a fé, nós somos salvos por Jesus Cristo. Fé em quê? Fé em que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Se nós queremos colocar qualquer coisa junto com essa fé, já nós não somos salvos pela graça. Porque nós somos salvos daí por merecimento próprio. É isso que Paulo está dizendo. Se a salvação pode ser conquistada, então Deus está meramente dando que foi conquistado ou merecido, o que torna a graça nula e vazia. Nesse caso, Cristo teria morrido em vão, se nós quisermos colocar o que nós fazemos. Calma, talvez você esteja pensando, peraí, mas então eu não posso fazer boas obras? Claro que pode. Só que não é elas que vão nos justificar diante de Deus. Amém? Vocês estão me entendendo? Enquanto a vida santa é essencial à propagação do Evangelho. Opa, agora tem mais uma coisa aqui. Então, uma vida santa é essencial para a propagação do Evangelho. Então, para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, agora nós precisamos ter o quê? Uma vida santa. Por quê? A obediência da lei é fruto da salvação. Então, se nós fomos salvos, agora nós temos esse fruto dentro de nós. E a ação de quem? Do Espírito Santo. Outrora nós não tínhamos mais a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é empoderadora. Ela é forte. Jesus fala que é preciso que eu morra para que Ele venha. Antes, na lei, eles não tinham o Espírito. E sem o Espírito eles não conseguiam fazer essas boas obras. Era impossível, era humanamente impossível obedecer à lei, porque eles não tinham a ação do Espírito. Ninguém jamais foi salvo por cumprir a lei. Nós realizamos as boas obras não para sermos salvos, porque já fomos salvos. Amém? Paulo, com todos os outros fiéis, precisou morrer para si mesmo. Romanos 7,14, ele fala isso. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos liberados da lei, para que sirvamos conforme um novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que ele quer dizer com isso? Quando fazíamos a lei, antes de aceitar o Senhor Jesus, nós fazíamos também por mérito, queríamos ter mérito daquilo. Queríamos, se eu fiz isso, então eu quero isso. Por mais que você pense no seu coração que você não quer, você está desejando isso. Porque não é o imperativo do Espírito Santo você fazer isso. Era por você queria fazer aquilo por mérito. Agora não, nós entendemos, nós fazemos as boas obras, não por mérito, mas sim porque é bom. E porque o Espírito Santo nos direciona a fazer isso. Enfatizamos que a graça não nos libera para pecar. Então é uma coisa que a gente precisa entender isso daí. A ação da graça não nos libera a pecar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Só que da seguinte forma, nós temos que entender da seguinte forma o quê? Para todo e qualquer pecado, a graça nos salva.
Mas quando somos salvos, nós temos o Espírito que nos reforça e nos diz e nos conduz a não fazermos o errado. Nós temos que ter certeza disso. E para isso, nós precisamos de quê? Que fala ali em Romanos, da ação do Espírito. Quando Jesus fala para que os apóstolos busquem o Espírito Santo, ele fala de uma forma que ele não está falando para que eles busquem e parem de buscar. Ele fala de uma ação contínua. Busquem o Espírito Santo. E ele fala para nós da mesma forma. Continue buscando. Você recebeu o Espírito Santo, o batismo pelo Espírito? Continue recebendo. Continue sempre pedindo a Deus pelo Espírito. Porque o Espírito Santo vai nos ajudar nas nossas tomadas de decisões. Vou contar uma história para vocês. Uma pessoa, ela ia para um determinado lugar e ela ia pegar um avião. E por algum motivo, ela não pegou aquele avião. E aquele avião, logo, enfim, ele sofreu um acidente. Essa pessoa veio e falou para a igreja, testemunhou e falou, relação do Espírito Santo, eu não peguei aquele avião. E eu não fui morto. Os outros tudo foram, mas eu não fui morto. Por causa da ação do Espírito Santo. Essa pessoa, ela tinha uma forte convicção de falar que o Espírito Santo teve poder na vida dela para impedir que ela tomasse aquele avião. Só que muitas vezes, daí as pessoas, quando cometem pecados, ou estão no momento do pecado, aí o Espírito Santo não tem essa mesma força? Como que pode? O Espírito Santo tem força para nos defender de uma situação dessa, mas daí quando a gente começar a falar mal dos outros, quando a gente passa uma raiva no trânsito, a gente começa a gritar, aí o Espírito Santo não tem ação? Como assim? Então o Espírito Santo ele tem poder para isso e tem poder para isso. Basta você deixar ele agir em nossas vidas. Só que muitas vezes o que nós temos feito é calar a ação do Espírito Santo. Quando eu vou fazer o pecado, aí eu calo a voz do Espírito Santo. Não, fica aí quietinho, não fala. Aí quando eu estou aqui na igreja, quando eu entro na porta ali, eu já, Espírito Santo, venha comigo. Aí você quer todas as experiências do Espírito Santo. Você condiciona a ação na sua vida do Espírito Santo. Aqui você quer falar em línguas, aqui você quer profetizar, aqui você quer fazer inúmeras coisas. Mas daí quando você está lá na tua casa, ou lá no teu trabalho, ou em um outro local, daí você quer condicionar a ação do Espírito Santo na tua vida? Mais uma historinha. Quando nós temos uma casa, vou falar da casa do Tunísia, vamos supor que aquela pessoa, meu pastor que mora lá, ele faz o cafezinho, 6 horas da manhã, ou naquelas horas lá, ele faz o cafezinho. Tem o hábito de fazer o cafezinho. Então, quer dizer, provavelmente ele acorda cedo. Correto? E quando ele vai dormir, ele também vai dormir cedo. Ou, por exemplo, ele tem o hábito de dormir tarde. Então, na casa do pastor Odair, ele tem o hábito de acordar cedo, fazer o seu cafezinho, e ele tem o hábito de dormir cedo. Um exemplo. Vamos supor que o pastor Odair venda aquela casa. E agora outra pessoa vem lá morar lá. Aquela pessoa que morar lá, ela vai fazer o café cedo? Ela vai levantar cedo? Ela vai dormir cedo? Não. Os hábitos eram do pastor Odair. Não é da pessoa que mora. Então nós temos que ter entendimento que os hábitos que nós temos é de quem mora em nós. Vocês são templos do quê? Do Espírito Santo. Então, se você está deixando o Espírito Santo agir na sua vida, então é Ele que está morando. Agora, se você não está agindo de forma coerente, deixando o Espírito Santo agir na sua vida, não é o Espírito Santo que está morando em você. Você está dando vozes a outras coisas. Nós temos que ter atenção a isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos um pouco mais à frente ali em Gálatas 9 agora. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura de Deus, justificaria pela fé os gentios. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé
são abençoados justamente com Abraão, homem de fé. Então, a ação começou lá em Abraão, porque o povo precisava seguir uma direção. Então Deus chega e fala para Abraão o quê? Aparta-te da tua parentela e vai para aquela direção. Toma aquela direção. Por obediência, Abraão começa a seguir. E ele vai. Então, é imputada por Deus a Abraão, por fé, a salvação. A condução já da família de Abraão, ou da descendência de Abraão, é isso. Só que Abraão, é a descendência que fala ali de Abraão, ela vai chegar até Jesus. Vamos ver lá. Abraão acredita, não estou ainda no texto que fala isso. Abraão acredita pela fé e tomou o seu filho de Deus. Em Gênesis 12, 1 e 3. Os gentios. Como Abraão recebe a salvação através da fé pessoal, então nós podemos ver isso também em Gênesis 15 e 14. Aqui que vai falar sobre essa... Não, amados irmãos, eu adiantei um pouquinho. Mas nós vamos ver um pouquinho à frente sobre isso. Porque a fé... Deixa eu ver aqui. Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, do 3:9. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura, que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas obras, então, agora, a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Então, começou lá com Abraão e vai chegar até nós. Mas por intermédio de quem? De Jesus. Amém. Glória a Deus. Me perdi um pouquinho, mas já me achei. Glória a Deus. Gálatas 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas nos livros da lei. Gálatas 3:10. Uma pequena volta ali. Então, todo aquele que não pratica a lei está debaixo da maldição da lei. Vamos entender um pouquinho. Todo aquele que contempla apenas suas obras em louvor a Deus, não a verdade, está debaixo da maldição. Aquilo que eu falei para vocês, quando nós fazemos algo por nossas vontades mesmo, e nós queremos, às vezes, ação, sem a ação do Espírito Santo. Você faz simplesmente porque você quer. Ela tem, de certa forma, para nos dar gratidão, para nos dar um alívio, como posso dizer assim, massagear o nosso ego. Acho que talvez ficou mais claro assim, né, falar dessa forma. O que é massagear o nosso ego? É para o bem próprio, é para o meu bem. Você não gosta de ouvir, o Amadeu lá, ele é disciplinado. Eu gosto de ouvir algumas coisas assim. Não sou, tá? Mas vamos supor. É isso que eu quero dizer, é isso que quer dizer, para massagear o nosso ego. Amém, meus amados? Então, todo aquele que contempla apenas suas obras em louvor a Deus, na verdade está debaixo da maldição. Aqueles que confiam nas obras totalmente e acreditam que tem a habilidade dentro deles. Então não é ação do Espírito Santo, eles acham que eles têm essa habilidade, é algo que eles merecem, é algo que eles têm de dom. Não é assim. Não existe maneira humanamente possível de obedecer a lei o tempo todo. Por isso que a lei não pode nos salvar. Não tem, humanamente, para nós não, para aqueles que não estão em Cristo Jesus, não tem como obedecer a lei. Em algum momento você vai falhar. Principalmente na vaidade, que é aquilo que eu falei, às vezes você vai estar fazendo para que alguém olhe para você, ou no meu caso, que alguém olhe para mim. Né? Então eu vou ter a vaidade, eu estou pecando do mesmo jeito, mesmo eu fazendo, eu ainda estou pecando. Então a lei não tinha essa instrução de nos salvar. Não existe humanamente possível obedecer. Não existe maneira humanamente possível de obedecer a lei o tempo todo. A lei não pode justificar ou salvar, ela pode apenas condenar. A lei tem o poder apenas de condenar. Não são as obras humanas, mas a obra de Cristo que justifica. É somente a obra de Cristo que nos justifica. Amém, amados? Glória a Deus.
Gálatas 3, no 11, está escrito assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, aquilo que eu estava tentando explicar para vocês naquela hora, agora nós chegamos lá, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de quem? De Jesus Cristo. Então não é toda a geração de Abraão que foi, e sim até a chegada em Jesus Cristo. Deus deu a promessa da justificação pela fé a Abraão e a lei para uma vida íntegra a Moisés. A palavra grega apangélia, uma promessa, foi usada 9 vezes no capítulo 3. As mesmas promessas da aliança feitas a Abraão para a justificação foram feitas todas nas gerações seguintes, creditadas pela fé. Pela fé. As mesmas palavras foram faladas 9 vezes lá para Moisés e também foi falado para Abraão. 9 vezes. Amém. Vejam, dê uma olhada lá em Provérbios 13, não agora, mas em casa, quando vocês estiverem, e vejam o que Provérbios 13, tem uma relação, se eu não me engano é de 1 ao 25, das coisas, o homem, vou ler só um aqui, ó, acho que aqui é o 13, 22, que fala assim: o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Difícil, né? Fala sobre herança. Então, praticamente, o Provérbio 13 vai falar sobre essas heranças. Tem vários, eu só peguei uma. Aí no Gálatas 13, 24, agora mais à frente, lá em Gálatas 13, 24, 3, 24, Paulo fala assim, ó: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. A lei de Deus nunca teve propósito de justificar os pecadores, como o aio. Em algumas traduções nós vamos ver o aio. O que seria o aio? O aio é o paidagogos. Seria a palavra original do grego de pedagogo. A lei era como um tutor. A lei era como um mestre, sem poder de salvar. Mas ela era isso. Algumas famílias mais abastadas, lá no tempo romano, elas tinham a primeira pessoa que cuidava de uma criança era a ama de leite. Aquela pessoa que cuidava durante um tempo. Então as pessoas que tinham mais dinheiro pagavam para que alguém cuidasse da criança. Era a ama de leite. Mais à frente, quando a criança já estava um pouquinho mais com um tamanho maior, ele fala aqui que começavam com a ama de leite, que cuidava dos bebês recém-nascidos. Depois surgia a figura de uma babá. Não veio na cabeça aqui, era a babá. Então a ama de leite, depois a babá. Ela também cuidava até um período, provavelmente até uns 6 meses, 6 anos. Após os 6 anos, vinha então, a criança era colocada sob os cuidados de um empregado doméstico ou escravo, que daí vinha essa palavra aio, ou o paidagogos, que era um encarregado de criar a plore. Então essa pessoa ela era encarregada de cuidar dos filhos das pessoas e já ir orientando. Normalmente nós temos uma ideia de pessoas amorosas, mas muitas vezes nós vemos pessoas severas. E a lei era como se fosse isso. A lei era dessa forma, ela corrigia e ela era severa. A lei ainda é como um mestre, embora apenas Cristo seja o nosso Salvador. Então não existe nada que vai nos salvar, exceto crermos em Jesus. Amém, meus queridos? A lei define a exigência justa de Deus e opõe a todos como culpados por serem incapazes de cumprir todas as exigências da lei. Nós somos incapazes de cumprir todas as exigências da lei com perfeição. Aqueles que acreditam nele, Jesus, não são mais considerados culpáveis, mas contados como justos
e justificados diante de Deus. Romanos 10, 4. Em Cristo, todos são um. João 17, 11. Não existe distinção de raça, classe ou sexo, ou aos pés da cruz. Então, ao pé da cruz, não existe cor, não existe sexo, não existe raça. Todos são contados como almas. Almas individualmente para Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crer. Romanos 10, 4. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Romanos 3, 28. Então, amados, a lei, ela nunca terá condições de nos salvar. Eu gostaria de voltar agora e falar com vocês da seguinte forma. Muitos de nós, talvez aqui hoje, estão aqui ainda pensando assim, não, mas eu posso fazer. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Jesus. Eu posso fazer essas coisas boas. Quando as pessoas batem lá na minha casa, eu ajudo. Quando eu vejo alguém passando fome, eu vou lá e ajudo. Quando eu vejo alguém que está ali precisando de uma carona, eu faço. Muitas pessoas pensam dessa forma. Pessoas no mundo acham que não precisam de Deus, porque elas são boas. Mas elas estarão o quê? Condenadas à morte, e a uma morte eterna. Porque elas não estão colocando Deus, não estão colocando Jesus na presença delas. O Calvário, obviamente, é um lugar de troca. Voltando a falar da cruz, aquilo que hoje nós estamos vendo sobre a Páscoa, onde Jesus morreu na cruz. Então nós tivemos um panorama de tudo aquilo que Deus fez para a nossa salvação. A lei não tem poder para isso. E o povo de Gálatas estava achando que a lei tinha condições, estavam querendo implantar ações da lei para que eles fossem salvos. Então nada vai nos salvar, exceto Jesus Cristo. E a cruz é aonde Ele colocou todas as suas forças. Ele colocou todo o seu sangue, Ele derramou o seu sangue por nós. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição. Foi o que nós lemos no começo, o texto que nós lemos. Por nós, para que nós recebêssemos a bênção. Mas este não é o único lugar que fala da troca. Paulo escreveu aos Coríntios e diz que Ele se fez pobre para que nós tornássemos ricos. Na mesma epístola aos Coríntios, ele diz que aquele que não conhece o pecado foi feito pecador por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se foi feito justiça de Deus sobre Jesus, pelo teu e pelo meu pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, para que pelas suas feridas nós fôssemos sarados. Nós cantamos isso também hoje aqui. Podemos destacar vários aspectos ou elementos dessa troca. Ele pega o que nós tínhamos de pior e nos entrega aquilo que Ele tinha de melhor. Esse é o Cristo que morreu na cruz por nós. Quando Jesus estava na cruz, no último suspiro, Ele disse assim, a expressão proferida por Jesus na cruz foi, está consumado. Em João 19, 30. Mas afinal, o que realmente significa está consumado? O que Jesus, na verdade, falou é tetelestai. Isso tem origem de uma palavra contábil. Está pago. Tudo está pago. Jesus, no seu último suspiro, ele fala, tetelestai, está consumado. Jesus está dizendo que esta está paga. A dívida do homem com o Criador, por causa do pecado de Adão, foi paga.
Jesus, como está consumado, está dizendo não apenas que ele tira o pecado no mundo, do homem, mas aqui ele o remove integralmente, de leste a oeste, pois está consumado, pago, assinado e selado. Glória a Deus. Deus tem feito muitas coisas. E eu espero que talvez nessa explanação que eu fiz, que eu fui para muitas direções, eu falei da lei, eu falei do plano de salvação, eu falei como foi instituído o pecado, que nós deixamos de ser vistos por Deus pelo pecado. O pecado nos afastou. O pecado original de Adão nos afastou de Deus. Mas Deus nos deu uma oportunidade de todo aquele que nele crer e confessar os seus pecados, será salvo. Não é poderá, será salvo. Eu não sei como está você hoje aqui. Se você veio, se você já aceitou Jesus, mas o momento é esse. Foi passado para você o plano de salvação, aonde não tem outra forma de você ser salvo, somente por crer em Jesus. Está lá em Romanos 10, 9. Todo aquele que nele crer e confessar os seus pecados será salvo. Salvo do quê? Se nós fomos condenados ainda lá no jardim do Éden com Adão à morte, todos nós morreremos um dia. Mas nós não falamos dessa morte, e sim da salvação eterna. É isso que Jesus veio nos salvar, para que nós continuemos o plano de Deus na nossa salvação. Se coloque em pé. Tem alguém nessa noite que, passado por todas essas situações, nunca teve a oportunidade de ouvir essa palavra, e nesse momento acha e tem assim a certeza da convicção de que gostaria de aceitar Jesus? Esse Jesus que morreu na cruz, esses espinhos ali foram os seus pecados e os meus pecados que transpassaram a sua cabeça. Aquelas estacas pregadas nas suas mãos foram por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Se você quiser aceitar Jesus, a gente fala se você quiser, mas você entende? Você tem entendimento daquilo que foi falado aqui hoje? Jesus não veio condenar o mundo. O mundo já estava condenado. E é através dele, agora nós podemos ser salvos. Amém, meus queridos? Tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar o Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador? Você ouviu a palavra, você teve entendimento de tudo aquilo que foi passado aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Foi passado muitas situações também aqui hoje. Muitas vezes você já aceitou Jesus. Talvez você andou fraco, se afastou das coisas de Deus e deixou outra coisa habitar dentro de você, mas não a ação do Espírito. E hoje você quer fazer um reconcerto com Deus. Você quer se colocar aos pés de Jesus e pedir: Senhor, envia teu Espírito Santo a ficar comigo. Eu quero mudar de vida. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu não quero mais estar contrário às suas vontades. Eu entendo hoje e vi as dificuldades que eu estou passando na minha vida, e é por escolhas minhas. Mas eu não quero mais ter essas escolhas. Eu quero que o Senhor me ajude nessas escolhas. Eu te dou autoridade, Pai, hoje, a estar na minha vida me direcionando. Se você quer fazer esse reconcerto com Deus,
Se você quer reafirmar isso com Deus, abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos orar juntos para que o Senhor venha operar na sua vida, que o Espírito Santo venha direcionar a sua vida e que você possa novamente estar no centro da vontade de Deus. Pai amado, Pai querido Senhor Deus, aqui colocamos na Tua presença os Teus filhos, Senhor Deus. Pai, a Tua palavra, Senhor Jesus, ela foi explanada. Talvez, Senhor Jesus, haja muitas falhas nos corações dos Teus filhos, ó Pai. Mas hoje, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra, Senhor Deus, nós estamos colocando diante de Ti, Pai, e pedindo que o Senhor adentre as nossas vidas com o Teu Espírito Santo, e que nós possamos tomar posse, Senhor Jesus, de tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, que possamos verdadeiramente ser propagadores, Senhor, do Teu Evangelho, Pai, que sejamos sarados, Pai, que os pecados, Senhor Jesus, que estão em nossas vidas, vê hoje, Senhor, através do Espírito Santo, Pai, através do teu sacrifício na cruz, Pai, eles sejam curados, eles sejam perdoados, eles sejam sarados, Pai. Dá condições do Teu Filho, Senhor Jesus, estar mais perto do Teu Espírito Santo, Pai, e que cada tomada de decisão na vida deles sejam baseados, Senhor, na Tua palavra, Senhor Jesus. A Tua palavra, Senhor Deus, ela nos abençoa, ela nos direciona, ela é como um prumo, ela é como uma régua que nos mede, que nos direciona, Senhor Deus, a estarmos mais perto de Ti, Pai. Mas sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele vem, Senhor Jesus, nos direcionando, mas nós temos que parar, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a resistir a essa ação do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor Deus, em todas as áreas das nossas vidas, ser abençoados por Ti, Pai. Pai, tomemos posse, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, a todo dia, a todo momento, em todas as horas, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor. Tomemos posse disso nessa noite. Que essa noite, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti, Pai, as nossas vidas. Oh, Senhor Deus, venha, Senhor, fazer morada em nossas vidas. Sabemos que a cruz não foi o fim, ó Pai, porque na cruz o Senhor ressuscitou. O Senhor, no sepulcro, o Senhor não está. Ressuscitado o Senhor está. E o Senhor fala na Tua palavra que o Senhor foi fazer morada para nós. E eu quero estar contigo, e eu sei que o meu irmão também quer estar contigo. Oh Senhor Deus, vem, Senhor, nos direcionando, Pai, a estarmos, Senhor Jesus, contigo na vida eterna, Pai. Aleluia. As coisas desse mundo não me atraem mais, Senhor Deus. O que me atrai é estar na Tua presença, Senhor Deus. O que me atrai é estar no centro da Tua vontade, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, com a autoridade e poder que o Senhor nos dá, Pai, coloca diante de Ti, Pai, agora a vida dos Teus filhos, Pai. Segue com eles, abençoando, Senhor Deus, nessa semana, ao longo das suas vidas, a sua vida, Senhor Deus. Aleluia, abençoa eles, é o que eu Te peço e Te agradeço, em o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória, glória a Deus, amém. Amados, fiquem em pé, fiquem à vontade, os irmãos vão estar entoando uma canção. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos,
seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, ele tudo por mim suportou, carregou minha cruz, os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor.